Olá, pessoal! Mais uma temporada aqui do nosso podcast Faça Acontecer. E agora a gente está com um canal novo no YouTube, podcast Faça Acontecer. E sempre com novidades dentro do desenvolvimento humano, comportamento humano, liderança, mundo corporativo, empresas e afins. Então, vocês que já seguem a gente aqui já sabem mais ou menos como que funciona. E para você que ainda não segue, entra lá, curte, se inscreve no canal, comenta, compartilha, que isso vai contribuir muito para o nosso caminho, para a nossa jornada aqui do conhecimento humano. Hoje, nesse episódio, a gente trouxe um tema que a gente... Bom, deixa eu explicar por que a gente escolheu esse tema aqui hoje, né? A gente estava almoçando antes de chegar aqui para gravar. E aí eu estava comentando que eu encontrei com uns amigos que trabalharam comigo. Eles são diretores executivos de uma multinacional. E eles estavam comentando sobre um temazinho aí que chama ESG, que vocês já devem ter ouvido falar. E que eles estavam tendo que engolir, eles não estavam satisfeitos. Que eles estavam tendo que engolir algumas coisas que estavam acontecendo na empresa. E aí eu fui contar esse caso. E a gente resolveu trazer esse tema primeiro para explicar o que é ESG, Environment, Social e Governance. A Rê aí acabou de chegar de um curso maravilhoso de governança. A Paty já está aí mergulhada nesse tema já tem muito tempo. E a gente vai trazer aqui o que é ESG, o que não é ESG e por que isso está dando tanta polêmica. Porque ele trata sobre a sustentabilidade na nossa vida de forma geral e também na empresa. E por que muitas vezes ele está sendo mal interpretado e mal utilizado pelas pessoas. Então é isso, vamos começar? Ai, que tanto de coisa, né? Que bacana esse tema aqui pra gente começar o nosso papo de hoje. E eu acho que é bem isso, sabe, Bárbara? Eu acho que muitas empresas hoje veem no ESG, isso já vem de vários anos atrás, né? Mas hoje começou a ser um tema muito pautado, primeiro pelas metas do Pacto Global, pelas ODS, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, pela Agenda 2030, que são as agendas de compromisso de objetivos e metas do mundo até 2030, que tem como todo esse viés a sustentabilidade também. Vem do macro para o micro, né? Vem do macro para o micro. E sem deixar de falar que o ESG, como você falou, né, ele hoje começa a ser exigido das empresas. Porque ele traz benefícios financeiros, benefícios fiscais. Antigamente… Sociais, ambientais. Sim, mas tangível ali, as empresas elas começam a ter benefício de banco, de empréstimo, eu consigo ter… Então, os benefícios econômicos são muito evidentes. Então, antes ele era visto só com isso. Eu tenho que fazer isso porque isso me traz um benefício financeiro, né? Se eu trabalho tipo lá lei com… de incentivo à cultura, né, Paty? Eu sei que ficou muito tempo, tinha muita empresa que fazia por isso, né? Sim. Porque ia deduzir e tal, e na verdade é um bem muito maior, né? Com certeza. Um benefício muito maior. E pegando um gancho no que a Renata falou, quando a gente fala de ESG, é importante a gente entender, assim, que em 1990, o Kofi Annan, né, lá na ONU, foi a primeira vez que ele provocou as empresas, os grandes empresários mundiais, desse sentido do compromisso ambiental. Então, toda a base foi construída na questão da nossa preservação ambiental. E quando a Renata fala sobre essa questão, né, do Pacto 2030, é porque nós estamos numa década mesmo, que é uma década que vai definir o futuro do nosso planeta. O que a gente não conseguir mitigar, minimizar nessa década, vão ter algumas consequências que a gente não vai conseguir reduzir. Então, quando a gente fala de ESG, esse movimento realmente começou do mercado, com investidores, já que as pessoas não tinham esse compromisso ambiental, com investidores falando, olha, se a sua empresa não tem esse compromisso, ela não vai receber investimentos, ela não vai crescer no mercado. Porém, a gente está caminhando e a gente já está falando de 30 anos que a atenção está voltada para isso e a gente chega num momento agora onde as pessoas precisam se conscientizar. Eu, Bárbara, Renata, como indivíduos, de qual é o meu papel na sustentabilidade do planeta. E a sustentabilidade do planeta não passa somente pela sustentabilidade ambiental e nem pela sustentabilidade do negócio. Ela passa pela sustentabilidade do ser humano, passa pela nossa saúde mental, pelo nosso direito de ir e vir,
servir, pelos nossos bons relacionamentos, né? Por cuidar dos nossos fornecedores, cuidar de todos os stakeholders, cuidar do que está no nosso entorno. E também a questão que Renata, né, traz para a gente, compartilhou muito conosco, que ela tem se especializado e aprofundado bastante, que é a questão da governança, que ultrapassa também a questão jurídica e legislativa. A governança, a Renata vai contar para a gente um pouco sobre isso, sobre esse olhar humanizado da ética, da transparência dentro das empresas. Então, quando a gente fala de ESG, para quem, né, torce o nariz, Ou então tem que entender, abraçar a árvore. Não é. É um papo, é uma Abraçar. modinha, mas tem gente que fala isso. ESG, esse trem de sustentabilidade, abaixar. Não, gente, e como você falou, Paty, a sustentabilidade, o que é a sustentabilidade? A gente vai para a palavra. A gente se manter sustentável, se manter vivo, né? A gente se manter. E se a gente realmente não olhar para o nosso futuro, não começar a olhar para o nosso futuro a partir de agora, a gente daqui a pouco, como se diz, não tem planeta B, não é isso que eles falam, né? É. Não tem planeta B. Então a gente precisa de olhar para todo esse impacto. E passa sim pelo meio ambiente, porque a gente sabe que a gente vive crises climáticas, né? A gente tem a gente está tendo muito impacto disso no nosso meio ambiente. Cada vez mais a gente está com a terra mais quente, a gente tem o calor está mais evidente, a gente tem as mudanças climáticas, a gente tem os impactos disso na nossa vida. Então, hoje sim, nós somos responsáveis pelo que acontece. E mais que isso, Mesmo nós somos porque nós somos responsáveis da forma que está hoje. Porque toda a questão histórica que a gente viveu de revolução industrial e tal, isso a gente foi tendo uma evolução desenfreada industrial. E aí e sem responsabilidade. E aí chegou, que foi muito bom por um aspecto de evolução industrial e tal, mas ao mesmo tempo acabou com o planeta. E agora nós somos responsáveis pelo que está acontecendo. Então a gente tem que consertar. Exato. Né? E manter. E manter. Então, quando a gente olha para o meio ambiente, hoje a gente sabe que as empresas, elas são grandes causadoras de várias questões ambientais que a gente tem. Então, a gente não pode deixar de olhar para isso. E desde 2004, quando foi cunhado isso, alinhado às ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são 17, que, como eu disse, né, trabalham as metas do mundo inteiro para que a gente possa cumprir até 2030, dentro da Agenda 2030, as empresas começaram a falar assim, peraí, esse negócio aí tem que fazer parte de uma estratégia. Isso aqui tem que fazer parte da minha estratégia. E a estratégia vem de onde? Exato. Né? E tá todo mundo falando disso. Eu preciso de colocar, ainda mais com os benefícios financeiros e fiscais, que essa sigla, né, da moda, vamos falar assim, começou a trazer para as empresas. Então, é uma visão, antes de qualquer modinha, o ESG é uma visão estratégica. Ela é uma agenda estratégica dentro das empresas. Para que a gente possa entender quais as ações que eu faço para o impacto ambiental, como que eu vou mitigar isso, como eu vou administrar, como que eu vou fazer, de alguma forma, cuidar disso. A questão do social, que é como eu relaciono com a sociedade. Qual que é o impacto que a minha empresa tem para a sociedade hoje? Como que eu me relaciono com as pessoas, com a sociedade? Qual que é a minha interação? E aí, Rê, complementando, né? Aí a gente começa a levar a sério, quando a Renata pontua muito bem essa questão do impacto social, a gente começa a entender o que é propósito, né? Que não é essa coisa idealizada, romantizada, de ter um propósito, de um trabalho. A gente só tá na parede para ver, né? E olha, gente, a gente trouxe esses temas há muito. A gente tem trazido esses temas há muito tempo aqui. E agora mas quando a gente entende isso, o meu propósito, o propósito de uma empresa, o benefício que ela gera para a sociedade, ele precisa vir antes do lucro. É eu gerando benefício para a sociedade que eu tenho lucro. E não eu tenho lucro para poder depredar a sociedade, a natureza, o ambiente. Porque então é uma inversão de lógica. Daqui a pouco você não tem empresa mais, porque você não vai ter onde essa empresa operar, o que ela fazer. E a gente vê uma mudança muito drástica nisso, né? Então, essa questão da sociedade é muito importante. E a parte de governança, né, que é o G do governança, tem muito a ver com essas relações que a gente tem dentro da empresa. A questão da sociedade, como que eu me relaciono, como eu faço gestão, a transparência, a ética. Isso tudo está dentro. Então, olha, são 3 letrinhas muito poderosas, né, que estão aí na boca aí das maiores empresas do mundo e que hoje, gente, é importante falar que isso não é só para as empresas maiores do mundo. Isso hoje está dentro da pequena empresa, né? Cada pessoa ali, um microempresário, uma empresa, tem que ter isso como pauta, como agenda do dia a dia. Como início da estratégia, porque né? no final do dia ela vai ajudar nessa construção.
E a gente não pode achar que isso é uma coisa só do governo, das grandes empresas. A gente Não. tem que assumir essa responsabilidade. E, né? inclusive, é o que eu penso muito do poder dessa micro-revolução. Eu, por exemplo, algumas coisas eu já mudei, o consumo de plástico. Eu não utilizo Consumo mais consciente, plástico. Que é uma das ODS, A questão da inclusive. economia circular, da reciclagem, a questão nos próprios meus treinamentos, eu não imprimo mais material. Não dá mais para ficar com esse tanto de papel. Então, quando a gente começa a se responsabilizar por pequenas ações, e se a gente soma essas ações ao todo, a gente tem um grande impacto. E levar isso para dentro das empresas é muito importante, porque muitas vezes a gente vai ser educado nesse sentido dentro do nosso ambiente de trabalho, que é onde a gente passa mais tempo. Então, isso tem que começar a fazer parte da cultura de uma empresa. A questão da economia, da reciclagem, da reutilização, do consumo consciente, de começar a buscar fornecedores que também vão ao encontro dessa toda uma forma de ver. Toda uma cadeia. Eu queria falar de um ponto também, que é aquele exemplo que eu dei na hora do almoço que a gente estava conversando, até para vocês explicarem. Que esses colegas que trabalharam comigo, eles estavam indignados com uma situação que estava acontecendo na empresa. Que é a seguinte, a empresa estava com essa estratégia de ESG e eles estavam indignados porque eles tinham uma cota de promoção feminina na liderança. Então, eles queriam liderança feminina dentro da empresa. Isso foi falado abertamente para todo mundo da empresa, mas quando a vaga era aberta, isso não era aberto na vaga. Ou seja, todo mundo se candidatava, só que no final, quem bolou aquela vaga ali sabia que aquela vaga tinha que ser de uma mulher. Só que isso não era falado desde o início. Então, todo mundo se aplicava, fazia e, por fim, entrava uma mulher. E aí, começaram a falar o seguinte dentro da empresa, as fofocas dentro da empresa. Só entrou porque era mulher. Porque isso não foi bem desenhado. E aí, eu queria a opinião de vocês nesse assunto para saber assim, o que essa empresa errou? Como que deveria ser feita essa comunicação? Cota para liderança feminina é ok, não é ok? Queria que vocês falassem um pouco Bárbara, sobre isso. quando você fala sobre isso, você está falando sobre políticas afirmativas, E essa afirmação aí é em relação a gênero. E, gente, é estatístico a questão de como as mulheres, elas não conseguem, por uma questão social, de preconceito, de machismo, elas não conseguem atingir as posições de liderança. Isso aí não é uma questão de opinião. Vai buscar estatística, Mulheres que chegam na gerência, elas são 30% de um quadro gerencial. Quando a gente vai para o conselho, até 11%. Isso significa que 90% é masculino. Então, para a gente reparar isso, é preciso que realmente se tenham políticas que tragam oportunidade a essas mulheres. E aí, pegando um gancho com a minha maior especialização, que é a comunicação empresarial, o primeiro erro aí não foi comunicar isso com clareza. O que tinha que estar posto nós temos aqui uma vaga para preenchimento do público feminino, porque é política aqui de equidade, de dar direitos iguais e só podem se candidatar aqui, porque senão, se começa errado, vai terminar errado. Olha a transparência que a gente está falando, a forma de se comunicar que está dentro lá da governança. Então, não é o quê, é o como é feito. É o como as empresas, às vezes, adotam essas práticas por não, às vezes, assumirem a responsabilidade dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O Objetivo 5 fala de igualdade de gênero. Então, lá se tem meta, sim, você deu o exemplo dos conselhos, do histórico de conselho, a gente tem a meta de 30% de mulheres do conselho. Porque hoje, quando a gente olha para as grandes empresas, para as grandes corporações, a grande maioria são homens. Porque os homens são melhores que as mulheres? Não é esse o papo. A questão é a quantidade de oportunidades. Eu acho que eu já contei para vocês aqui uma vez que eu fiz parte de uma área comercial que é uma área extremamente masculina. Tinha lugares que eu chegava que eu era a única mulher. Época, Rê? Principalmente nicho, na época, há 20 anos atrás. E eu cheguei a receber, ou receber críticas, ou as pessoas falarem de coisas tipo, mas você é mulher, por que você está aqui? Mas você é mulher, você não vai conseguir. E chegou ao cúmulo de eu ter um gerente,
um líder que falou assim: você não precisa de aumento de salário, você é mulher, você tem marido. Então, olha como que isso é social, é cultural, né? De achar que a mulher é aquela estrutural, né? Estrutural, era essa a palavra. De achar que a gente tem que ser dependente, de achar que a gente é menos, que não tem toda a capacidade. Gente, a gente ouve isso todo momento. Fala que quem não ouve aqui, que tem uma coisa no trânsito, fala assim, só podia ser mulher. É verdade. Por que só podia ser mulher? Né? E aí, inclusive, a isso gente precisa falar de mulheres machistas, porque às vezes Sim. nós temos Sim. comportamentos machistas. Porque é estrutural. Então, quando a gente tem, às vezes, essas métricas, né, de metas, não, a gente tem que colocar uma pessoa aqui que seja uma mulher. É uma intenção positiva da empresa em trabalhar essa equidade. A intenção, sim. Mas, às vezes, a forma que foi não estava incorreta, não estava correta. Exatamente. O que é que deveria ser feito? Olha, temos uma vaga para mulher, essa é a especificação. E as mulheres, sim, elas vão se capacitar para aquela vaga. E outro dado estatístico, gente, a coisa é tão arraigada mesmo que quando a gente vai olhar o volume de candidaturas masculinas e femininas, os homens se candidatam muito mais. As mulheres, elas têm uma tendência a achar que elas não estão prontas e que elas não vão conseguir atender que não dão conta. as expectativas daquela vaga. Então, todo esse trabalho, então a gente está entendendo aqui por que a gente tem que falar de ESG e a gente não precisa começar do complexo, né? A gente não precisa falar do derretimento que é real das geleiras nos polos da Terra. A gente não precisa falar desses limites da Terra que estão sendo ultrapassados e alguns limites, inclusive, a gente não vai conseguir retroceder. Mas a gente pode falar de questões como equidade de gênero, da gente ser mais educado no sentido do respeito ao ambiente, do que a gente faz com o nosso lixo, do que a gente faz com o nosso consumo, do que a gente faz com as nossas relações. O ESG, ele está presente e vai estar cada vez mais presente na nossa realidade, na nossa rotina. Você falou, e isso tem a ver muito com o nosso né, do ambiental, do environmental, né, do ambiente. E é importante também de ressaltar que é um assunto que a gente fala muito aqui nos nossos podcasts, do S, do social. Que não é só sociedade, não é só externo. É como eu me relaciono. Comigo mesmo, com os meus funcionários, né? Aquela questão que a gente sempre traz aqui do assédio moral. Aquela questão da saúde mental. Isso da liderança humanizada. Tá tudo dentro do S, do ESG. Então, é importante a gente entender que isso é uma forma que a gente tem de direcionar os nossos esforços, as nossas agendas para aquilo que é importante. Para aquilo que vai construir o nosso futuro. Então, empresários que estão aqui ouvindo a gente, profissionais, líderes, desconstrói isso, né? Esteja aberto a esse movimento do ESG. Eu tenho falado muito que a gente precisa estar com a mente aberta, coração aberto e vontade aberta para as coisas acontecerem. Isso aí, né? Muito bom. Eu acho que esse é o movimento. Então, olha, convido a todos vocês a olharem mais um pouquinho para esse assunto, a estarem mais abertos e trazer isso para o dia a dia. Muito bom. Excelente. Meninas, foi ótimo, hein? Eu também deu achei. Pra gente dar uma pincelada nisso. Nós vamos explorar muito mais assuntos, né? E mandem os seus comentários e as suas sugestões também, pra gente estar sempre alinhado, né, com as expectativas de vocês e o que vocês esperam ouvir aqui dentro do mundo do comportamento humano e também do mundo empresarial. Então, até o nosso próximo podcast. Eu sou Bárbara Villani. Eu sou Paty Lisboa. E eu sou Renata Lemos. Até a próxima. Até!